Olha, então, começando, eu já diria que dois são os grandes desafios com relação a esta portaria da habilitação em oncologia, que vocês estão chamando aí no slide de atenção oncológica. O primeiro grande desafio é que a oncologia PC tem uma demanda técnica muito forte. Então, é muito difícil um gestor do SUS lidar com essa área especializada, primeiro porque não é uma área só, é um conjunto de áreas especializadas que atuam no que nós chamamos de oncologia. Por isso que o Ministério da Saúde sempre procura suprir o máximo de informação minimamente técnica para a compreensão dos reguladores, autorizadores e aqueles que fazem controle e avaliação. O segundo desafio é de gestão, porque a atenção em oncologia, na verdade, é assistência. A atenção é muito mais ampla. Não é? A atenção vai implicar tudo que é ação e serviço de saúde para o diagnóstico, não é? Para o estadiamento dos casos, ou seja, a avaliação da extensão da doença, para o tratamento dos casos em diversas especialidades e também para os cuidados paliativos. Então, é uma das áreas mais complexas da própria medicina e que, por isso, demanda uma qualificação para a gestão muito maior, eu acho, do que as demais. No Brasil, nós procuramos desenvolver esses aspectos e eu quero aqui parabenizar a Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso pela iniciativa de se preocupar em a gente discutir todo esse processo, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesses, não ganho mais nem menos, vivo unicamente do meu salário no Ministério da Saúde e, portanto, o que eu disser aqui não está contaminado por nenhum efeito colateral, digamos assim. Então, essas considerações iniciais que eu fiz se prendem a isso. É que a oncologia é um ponto em toda a atenção ao paciente com câncer. Então, quando nós pensamos em sistema, consideramos todos os sistemas, a oncologia tem a ver com os 3 níveis de atenção e esses 3 níveis se encontram num ponto comum aqui nessa parte central, com relação ao diagnóstico e aos cuidados paliativos. E nós vamos ver que no SUS, mais do que a oncologia propriamente, a principal dificuldade está exatamente no começo do percurso do paciente para a terapêutica, que é o diagnóstico, e no final desse percurso, quando a terapêutica especializada já não tem tanta finalidade, já não tem tanta utilidade e ele passa a ter cuidado paliativo. É por isso que nós devemos fazer uma diferenciação bastante nítida entre o que é câncer e o que é oncologia. E o negócio está tão sério no Brasil, nessa diferenciação, que hoje está se chamando oncologia resumindo a quimioterapia. Né? Aqui dentro mesmo, eu vi de um secretário, a semana passada, dizendo o problema da oncologia. E eu disse, mas qual é o problema da oncologia? Não era, ele estava falando de medicamentos. Não é? Então, quando nós falamos de câncer, nós temos de pensar no sistema como um todo, ou seja, a rede de atenção, não é? A saúde, que precisa ter uma integralidade assistencial, ou seja, os seus níveis primário, secundário e terciário. O que foi? Não é? E então, nós temos algum problema, Kleber? Está dando loop. O som da televisão está sendo captado pelo seu alto-falante. Então, tira o som da televisão, certo? Certo.
Então, assim, o câncer é sistema, e sendo sistema é rede. E sendo rede, tem de integrar todos os níveis de atenção e também esses serviços, mas todos os serviços preventivos, os diagnósticos e os terapêuticos. Quando, porém, nós falamos em oncologia, que é o tópico da nossa discussão hoje, a oncologia não é uma especialidade, é um conjunto de especialidades que se referem e têm como finalidade o tratamento do câncer. Então, é a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a iodoterapia do carcinoma diferenciado da tireoide e o suporte que se precisa ter para poder essas outras modalidades superarem principalmente os efeitos colaterais. Mas, da mesma maneira, a oncologia diz respeito a uma integralidade assistencial e passa a exigir que esses serviços também sejam integrados. Imaginar num sistema de saúde oferecer tratamento de câncer só em uma dessas modalidades é tolo, porque o doente vai perder vida. Né? Eles têm de estar integrados e têm de estar disponíveis. Então, assim, passando essa parte inicial, apenas para contextualizar, vamos entender por que aconteceu a portaria 1399 de 17 de dezembro de 2019. Eu já adianto que nós estamos fazendo alterações nesta portaria, não é? E essas alterações estão para ser publicadas. Acompanhem o Diário Oficial, porque estarão para ser publicadas. E quando nós formos minutar a portaria de alteração, não são alterações grandes, não. Mas quando nós formos minutar a portaria, eu já tinha feito a apresentação, que o Paulo César pediu que eu antecipasse. Então, algumas coisas eu vou corrigir verbalmente, mas eu já pedi aqui que encaminhassem para o Paulo César o arquivo final para que vocês tenham aí com vocês, não é? na secretaria. Então, assim, esta portaria 1399, que substituiu, revogando a 140 de 2014, é uma portaria que buscou esses 4 tópicos. Primeiro, simplificar. A portaria anterior tinha muita coisa, era textual, era descritiva e com mais de 53 páginas. A atual deve ter umas 17 ou menos de 20 páginas, né? A segunda era que a necessidade de reforçar a importância da integralidade assistencial pela integração desses serviços especializados, cirúrgicos e clínicos, para garantir melhor resultado. Porque, como eu já disse, não adianta oferecer uma modalidade e não oferecer a outra, ou oferecer a outra numa janela de tempo que não seja adequada. Vai se perder vida. A outra é com relação aos parâmetros que eram muito detalhados, eram múltiplos, e nós víamos muitas vezes dificuldades dos gestores do SUS em atendê-los. Por exemplo, para um hospital ser habilitado em uma situação de menor número de casos, não é? E estabelecemos melhor os fluxos de habilitação. Não é? Então, ela teve esse foco, né? Aspectos operacionais da habilitação, reforçando que a oncologia é um ponto de atenção no controle do câncer, ou seja, ela diz respeito unicamente à oncologia. O Ministério da Saúde, que se preocupar somente com a oncologia, está errando naquilo que é sua obrigação de oferecer a integralidade assistencial. Mas a integralidade assistencial não é pelo discurso da Lei 8080 de 1990, não. É porque sem essa integralidade,
Só a cirurgia não funciona, só a radioterapia não funciona, só a quimioterapia não funciona. É o conjunto harmonioso, virtuoso dessas três modalidades terapêuticas que dão ao doente a chance de se curar ou, quando não se curar, de ter uma sobrevida de décadas. Não é? Então, acontece que, para você ter uma disponibilidade de serviços, de equipamentos, de instalações, de recursos humanos, isso é muito difícil de se conseguir se não houver um mínimo desenvolvimento regional. Porque são normalmente serviços caros, são serviços de alta expertise. Para terem uma ideia, a radioterapia, na sua parte de engenharia, pode ser comparada à engenharia de avião, de aeronáutica, de tão complexa que ela é. Então, assim, não é simplesmente ter um serviço de quimioterapia numa cidade que vai poder deixar o gestor seguro e tranquilo, que ele cumpriu a parte dele. Cumpriu não, porque isso é o que dá mais gasto para o sistema e o que menos contribui para o controle do câncer. É a quimioterapia. O aspecto virtuoso que ela traz é na combinação, no tempo correto, com a radioterapia e a cirurgia. Então, quando nós víamos, por exemplo, os parâmetros, a portaria 140 trazia 3 parâmetros para fazer a estimativa da necessidade de hospitais. O primeiro parâmetro era número de casos. Para cada 900 casos. Lá na portaria 741 de 2005, eram 1.000 casos. Baixaram para 900. Depois vocês vão entender a consequência disso, como foi. Né? Mas se for lá na região sul, eu posso fazer para 350 casos. Então, assim, não era um parâmetro fácil de se lidar. Depois tinha um parâmetro populacional. Na região norte, para 500 mil habitantes, né? Na região sul, sudeste e o centro-oeste, geralmente ficava no meio dos dois. E isso sem ter uma base bibliográfica que suportasse. Alegava-se OMS, a Organização Mundial da Saúde, mas a Organização Mundial da Saúde é um número médio. Você não pode transferir uma população de um país para outro. E isso você usa a Organização Mundial da Saúde quando você não tem uma base. O Brasil tem uma base para isso, né? Desde os anos 1990. E quando se falava da oncologia pediátrica ou da hematologia, aí é que vinha um terceiro parâmetro, que também era populacional. Né? Na região norte, 3 milhões e não sei tantos habitantes. Na região nordeste, 2 milhões e não sei quantos habitantes. Na região sul, sudeste, não sei quantos. Ou seja, isso complicou muito. Não trouxe nenhum dado para avaliação, não trouxe nenhum parâmetro para estabelecer a produção mínima, ele continuou com o parâmetro antigo. Só que, em vez de 1.000 casos, tinha baixado para 900 casos. E isso criou uma situação com relação a esse segundo item deste slide. Quebrou a correlação de casos novos de câncer com a necessidade de procedimento cirúrgico, que é 60% dos casos, com a necessidade de quimioterapia, 70%, e a base de um equipamento de megavoltagem para cada 1.000 casos novos. Olha, descer de 1.000 casos para 900 fez com que a obrigação dos serviços, por exemplo, na radioterapia, baixasse de 600 casos para 560. Não é? Não é isso? Por quê? No entanto, isso alterou completamente
completamente essa correlação. Por que é que são 1000 casos? Não é porque é um número bonito, fechadinho, não é nada disso, não. É porque, pela lei da filantropia, qualquer hospital filantrópico pode prestar 40% de serviços da sua capacidade instalada ao não SUS, ao setor privado. Certo? Então, um equipamento de radioterapia produzindo o mínimo de 50 doentes por dia ou por mês, corresponderia a 600 doentes por ano, que é essa produção mínima obrigatória. Então, ao baixar de 1.000 para 900 casos, o que aconteceu? Quebrou a lei. Então, a portaria estava dizendo que não precisava prestar 60% em radioterapia. E por que isso? Porque a maior parte dos equipamentos de radioterapia é financiada pelo governo federal. A maioria desses hospitais filantrópicos, hospitais públicos, tem esses equipamentos com financiamento público. Então, havia uma distorção da legalidade. Não vou dizer que é ilegalidade, mas uma portaria não pode mudar uma lei. E a portaria anterior fazia isso, dizia que não precisava ser 60%. Né? E com isso, fazendo essa alteração dessa correlação, simplesmente a produção dos procedimentos também baixava. Não é? E em vez de produzir aquele mínimo, porque nós já trabalhamos com mínimos, os hospitais ficaram desobrigados mais ainda. Em vez de 60%, quando filantrópico, passou a poder ter uma produção menor. Só que isso não alterou a habilitação. Quando se fazia habilitação, se jogava o dinheiro completo. Então, havia esses problemas que não foram percebidos, não é? E uma coisa que eu tenho a dizer é que essa exigência de 60% é uma exigência para o filantrópico. Porque o hospital, se for público, ele tem de prestar a capacidade instalada total dele ao SUS. Entende? Então, isso é muito importante, porque quando nós vamos fazer o planejamento de necessidade, nós geralmente botamos no mesmo bolo público e não público. Não é? A questão dos 60% diz respeito aos filantrópicos. Outra coisa que a portaria anterior não considerava era a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade. Nós trabalhamos aqui coordenando esta Central Nacional e simplesmente a portaria não fazia menção a ela, 140, quando muito doente sai do norte, do nordeste, sai de um estado para outro ou mesmo de uma região para outra, e isso não ficava computado. Não é? Da mesma maneira que a portaria também não considerava a saúde suplementar. Pega-se um estado como São Paulo, que tem 45% de cobertura de saúde suplementar, e a conta sempre feita com base na população geral. Não é? Esta portaria também traz isso de novo, a 1399. Das competências e responsabilidades quanto à CNRAC, e também inclui o percentual de cobertura da saúde suplementar no cálculo da necessidade. No caso de hospitais habilitados somente para a cirurgia, a portaria trazia dois tipos de habilitação. O chamado Hospital Geral com Cirurgia Oncológica e outro que era Hospital Geral de Cirurgia de Câncer. Isso é simplesmente a mesma coisa. Né? E nesta portaria vocês vão ver que eles foram juntos. Exigia o envio de plano estadual com uma determinação de prazo. Então, chegou 2014, de 2014 a 2017, todos os estados não mandaram seus planos e nós tivemos de ficar renovando o prazo.
até que em 2017 a gente acabou com ele. Olha, não tem mais prazo, o gestor, quando quiser adequar a oncologia no seu estado, não é? Faça, então, uma proposta de qual quer excluir, de qual quer incluir, né? De qual hospital quer incluir ou excluir. Como eu já falei, tinha uma estrutura textual, era muito textual e dissertativa, e também, como também já disse, tinha levado a estimativas equivocadas, principalmente por conta dos 60%, não é? Dos 900 casos, 60% de 900 caiu. Então, essas mudanças são importantíssimas para o planejamento. A portaria 1399, para o gestor, na parte do planejamento, é muito mais clara. Nós voltamos a um parâmetro único, que é o número de casos. Eu me dei o trabalho de fazer as contas. Pegando cada estado por população e por número de casos, tinha estado que perdia número de hospital pela população, mais do que vice-versa, né? E aqueles estados que tinham a maior disparidade são estados em zonas muito pobres e estados com IDH muito baixo, com desenvolvimento regional muito baixo. Como é o caso, por exemplo, do Maranhão, né, que é o menor IDH do Brasil. Não vai querer, num estado, infelizmente, ele precisa melhorar muito, em que a condição socioeconômica é muito baixa, você vai ter algo funcionando como uma ilha, né? E mais ainda, ou menos ainda, em uma área que é de tamanha especialização e expertise. Com isso, o número de casos novos de câncer por estado passou a ser a base da necessidade, né? E como eu já expliquei, este 1.000 é por causa da radioterapia, que por sua vez é por causa da lei da filantropia. Então, vou repetir, isto se aplica a não públicos. Hospital público não tem de ter lei de filantropia e só prestar 60% não. Tá? Mas cerca de 80% de toda a prestação de serviço ao SUS é pela filantropia. É por isso que a portaria trabalha com o mínimo, o padrão mínimo, e com base na lei dos 60%. Né? Porque a maioria é assim. Outra coisa que é muito importante, que a portaria anterior não dizia, é que se nós temos em um estado ou em um município um hospital que produz o correspondente a mais de 1.000 casos novos por ano, tem de ser contado tantas vezes ele é múltiplo dele mesmo. Então, vamos pegar, por exemplo, o Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro. Produz por 6 hospitais. A produção dele é correspondente a 6 hospitais. Se o Rio de Janeiro, pelo padrão mínimo de 1.000 casos novos, produzindo o mínimo, precisa de 29 hospitais, não vão ser 29, vão ser 26. Ou 23, né? Porque é 24, porque o INCA já existe por ele, a gente tem de diminuir 5 daquela conta total de 29. Né? Eu espero que isso fique claro, porque muitos estados nos mandam pedido de habilitação só baseado no parâmetro do caso novo. E não é. A necessidade é baseada no parâmetro do número de casos novos de câncer e na produção dos serviços. Né? Esta portaria também traz uma coisa interessante, que é o contrário. Quando o hospital produz a menos? Aqui no Ministério da Saúde, nós passamos anos discutindo que esses hospitais deveriam ser desabilitados, não é? Desabilitado, produz o mínimo que eu sim, mas ele é do Amapá. O Amapá não vai ter essa quantidade de casos. Vai ficar um estado, como Roraima, como o Amapá,
vão ficar sem hospital habilitado? Não. Não é? Então, mas alguém paga essa conta, e geralmente quem paga a conta é o próprio Estado. Né? Então, assim, na portaria anterior não havia essa ressalva de que aquele Estado que tiver um hospital produzindo a menos, seja para o Estado todo, como Amapá e Roraima, seja dentro de um Estado que tem outros hospitais, vai caber ao gestor decidir se vai mantê-lo habilitado. Agora, o gestor tem de ver que ele recebeu dinheiro correspondente ao federal para 1.000 casos. Então, ele vai poder, como é MAC, como é teto MAC, ele pode remanejar aquilo. Não é? Entenderam bem esse aspecto? É uma questão de gestão que também não estava muito clara na portaria anterior. E esta portaria nova também traz um artigo que diz que a adequação do custeio federal e a taxa anual de acumulação podem ser revistos, a pedido do gestor, no âmbito estadual. Eu vou explicar isso. Se, por acaso, um estado tem 10 hospitais habilitados, recebe 5 milhões de reais por mês para aquilo, ou por ano, não importa, recebe 5 milhões de reais. Ele tem hospital produzindo mais, ele tem hospital produzindo menos. Decide ficar com os 10. Só que ele vai remanejar o seu teto daquele que produz menos para aquele que produz mais. Se isso não for compensatório, ele pode demonstrar e encaminhar para fazer uma adequação desse custeio federal. Não é? Geralmente, o que se vê é que os hospitais produzem em cirurgia a menos do que o mínimo, produzem em radioterapia a menos do que o mínimo e é um extravasamento de quimioterapia. Isso é o que precisa ter um bom controle e avaliação para poder fazer uma boa gestão. A CNRAC é incluída entre as competências dos gestores e dos hospitais, e era estranho, porque ela existe desde 2002. Ela se consolidou a partir de 2005, por isso que não tinha entrado na portaria anterior. Mas de 2014, a CNRAC já era uma realidade no Brasil. Né? Aqueles hospitais que eram habilitados como hospitais gerais com cirurgia de câncer, automaticamente ficaram habilitados como de cirurgia oncológica. E o código de habilitação com cirurgia do câncer foi excluído. Mas automaticamente, na data da publicação da portaria, que é 17 de dezembro de 2019, todos os hospitais que havia no SUS habilitados continuaram. A única diferença é que quem era de cirurgia de câncer passou para ser do Código Cirurgia Oncológica. Não é? A portaria dispensa o plano, e não dispensa o plano, ela dispensa o prazo e o envio de plano para cá, para o Ministério da Saúde. Não precisa mandar para cá. O Estado pode fazer o seu planejamento de necessidade e disponibilizar o seu plano na sua página na internet. Aqui nós vamos consultar a página. Nós não vamos mais consultar papel, processo, com capa, sem capa, atualizado ou não. E a portaria diz também que nós, aqui no Ministério da Saúde, a SASA especificamente, tem de manter atualizada a lista, a relação de todos os hospitais habilitados, ou seja, houve uma exclusão, houve uma inclusão, o que tem havido uma alteração de habilitação, a SAIS tem de, no dia seguinte da publicação, estar disponibilizando na página da Secretaria. Tá? Então, assim, procuramos nos modernizar nesse sentido.
desobriga gestores e prestadores de processos de reabilitações. Ou seja, nenhum estado, nenhum município precisa ir de novo fazer vistoria dos hospitais que estão no anexo 1 da portaria. Aqueles já estão habilitados, né? A não ser que queiram mudar alguma habilitação. Por exemplo, o hospital instalou um serviço de radioterapia. Ele era habilitado como NACOM. O gestor vai ter de pedir a habilitação dele como NACOM com serviço de radioterapia. Certo? Mas não precisa fazer novo plano, a não ser que vocês vejam que precisa ser atualizado, não precisa pedir reabilitação de nenhum hospital. Eles já foram todos automaticamente habilitados, né? Mantidas, tiveram as suas habilitações mantidas. Ela reforça a necessidade de que os hospitais tenham registros hospitalares de câncer. Isso nós vimos falando desde a portaria de 1998, que é a 3535. O hospital sem registro hospitalar de câncer não tem como ser avaliado. O hospital sem registro hospitalar de câncer não gera dado para fazer estimativas de casos, o conhecimento da informação sobre câncer no Brasil, que é feita por meio dos registros de câncer de base populacional. Estes registros de câncer de base populacional são das secretarias de saúde, não são dos hospitais. Mas os registros hospitalares de câncer são uma fonte de informação, pois de base populacional. A portaria também se alinhou à resolução da CIT 41 de 2018, que criou, né, as bases para cuidados paliativos, como cuidados continuados e integrados, tirou todos os anexos do corpo da portaria. Então, o anexo 1, nós vamos ver lá adiante, traz todos os hospitais habilitados na data de publicação da portaria. O 2 traz um roteiro para o plano. O 3 traz os serviços que são próprios, que podem ser terceirizados de cada tipo de habilitação, né? E também, no 4, nós temos o checklist, né? Temos o checklist do serviço para fazer a vistoria, mas eu repito, para serviço novo, ou hospital novo, para habilitação nova ou alteração de uma habilitação. Ninguém precisa mandar processo nem pedir a reabilitação se tudo está como estava antes, né? E tem algo também muito interessante, que nunca houve nenhuma portaria, que é a orientação sobre como o levantamento dos procedimentos deve ser feito, né? Nós que lidamos com os sistemas de informação do SUS, sabemos que há o arquivo RD e o arquivo SP, não é? Muita gente fazia levantamento com arquivo SP. Então, isso significava dizer que os procedimentos do arquivo SP, que inclui tudo que está na IH, eram multiplicados. Então, eles não correspondiam ao caso, não correspondiam a um indivíduo, a uma IH, não é? Eles correspondiam a vários procedimentos para o mesmo indivíduo. Então, ela especifica bem que quando fosse levantar a produção dos hospitais, tem de considerar o arquivo RD. Então, tudo que deu nome à IH com CID de câncer vai entrar nesse arquivo RD. Inclusive, aquele procedimento de cirurgias sequenciais, procedimentos sequenciais em oncologia, né? Então, assim, grosso modo, são essas as grandes diferenças, né? E por que é que elas aconteceram. Então, em termos gerais, houve, portanto, a exclusão do Código de Habilitação de Hospital Geral com Cirurgia de Câncer, né?
e a migração de todo ele para o 1714. Era hospital geral com cirurgia de câncer de complexo hospitalar. Os códigos de habilitação, os demais, foram mantidos. Abre-se, inclusive, a possibilidade de que um hospital geral com cirurgia oncológica forme complexo com outro que seja habilitado como CACOM ou NACOM, porque isso é uma forma de aumentar a disponibilidade cirúrgica daquele hospital habilitado como NACOM, CACOM. Mantém os 7 serviços isolados de radioterapia que ainda há no Brasil. O Brasil tem um déficit de radioterapia, portanto, não é correto, não é responsável acabar com esses serviços isolados. O gestor tem de trabalhar para que eles se aliem a um hospital e formem complexo com o hospital. Mas a maioria desses serviços está no Rio de Janeiro, em Pernambuco e em São Paulo. Então, assim, eles eram 81, para vocês terem ideia, lá em 1997. 97, eram 81 serviços de radioterapia isolados. Porque cada Santa Casa, por exemplo, ou um hospital geral que não seja de Santa Casa, contava a cirurgia como do hospital, a radioterapia da empresa terceirizada e a quimioterapia da empresa terceirizada. Então, havia 3 habilitações para o mesmo, né? E sem integralidade assistencial. Um se falava com o outro, porque os interesses eram diferentes, né? Então, a gente mantém esses 7 por conta disso. E também uma novidade na portaria, mas que nós seremos muito rigorosos, é a possibilidade de um serviço de quimioterapia dentro de um estado poder fazer uma extensão para outro município, dentro do mesmo estado. Só que isto não é habilitação nova. Este serviço não é habilitado, ele é uma extensão. O faturamento, o registro de APAC, o faturamento dele todo será no hospital de origem e ele não deve ser porta de entrada para nenhum doente. Então, vamos imaginar um estado como... vou pensar qual o estado. Pega aí, Manaus, Lavras, Amazonas. Amazonas concentra muita gente em Manaus, não é? Ora, um doente mora muito longe. Ele não precisa estar indo todo mês ao hospital para fazer um controle de hormonioterapia, por exemplo. Então, o hospital de Manaus pode abrir, estender o seu serviço de oncologia para aquela outra cidade, né? E é dele, a responsabilidade é dele. Toda a relação do Ministério da Saúde é com o Hospital de Manaus. E todo o registro de faturamento pelo Hospital de Manaus. Os doentes são do hospital, não são do serviço estendido, digamos assim, de quimioterapia. Isso foi topado, digamos assim, por nós, por demanda do CONAS e do CONASEMS. Mas não é porta de entrada. Doente que só tem acesso à quimioterapia está perdendo vida. É importante que isso fique muito claro. Então, com a exclusão do código de hospital geral com cirurgia de câncer de complexo hospitalar, nós ficamos com todos os demais códigos vigentes, inclusive do serviço isolado de radioterapia. Por quê? Por causa dos 7 residuais, né, que nós não podemos tirar do SUS. Quem tem que tirar é o gestor, seja porque não precisa mais deles, né, seja porque conseguiu que ele se articulasse e formasse complexo hospitalar com um hospital. Né? E aí, vamos resumir agora a nova portaria pelos capítulos. Ela tem 5 capítulos. O capítulo 1 é o planejamento. O que estiver em vermelho é o que foi modificado, né?
o que teve, assim, de grande modificação. O que o gestor tem de fazer, além de fazer o cálculo da necessidade, a estimativa da necessidade, tem de estabelecer minimamente para cada estabelecimento de saúde, habilitado ou habilitar, tudo isso que já existia na portaria anterior, mas também a produção mínima estabelecida no capítulo 2. Por quê? Porque ele vai saber se vai ter radioterapia, se vai ter cirurgia, se vai ter hematologia, se vai ter cirurgia pediátrica, etc. Né? E tem de deixar claro também como se dará o acesso ao atendimento especializado. Por exemplo, a braquiterapia não é exigida de todo hospital, mas o gestor tem de definir, né, quando acontecer a necessidade daquele serviço, qual é o serviço que ele organizou e que ele contratou para prestar aquela modalidade terapêutica no seu território. Nem todo hospital tem radioterapia, né? Como eu falei, é o mais caro, é o mais especializado, é tudo muito importado, é muito cara a radioterapia. Então, nem todo hospital tem. Então, o gestor, quando organizar o atendimento, vai ter também de estabelecer, né, para onde aqueles doentes irão quando necessitarem da radioterapia. E lembrem-se, 60% deles precisam, né? E a indicação de transplante, quando houver, não é da área da oncologia. Nós temos um Sistema Nacional de Transplantes e, então, no caso, o fluxo é o do Sistema Nacional de Transplantes. Se for transplante de medula óssea, tem de pôr no REREME, né? Tem de providenciar os exames no REDOME, tem se for de rim, vai ter de entrar também dentro da lista única, né? Obviamente, a lista tem priorizações e câncer é uma delas, né? Para poder ter acesso ao transplante. No capítulo 2, são os parâmetros. Aqui eu devo chamar a atenção de alguns detalhes, porque sempre dão problema de interpretação, né? A primeira coisa é este parágrafo primeiro. O fato de um hospital ser habilitado em oncologia não significa que ele virou um hospital especializado, o chamado hospital de câncer. Isso a gente vê muito. Um hospital geral universitário, um hospital de Santa Casa, um hospital qualquer que é geral, que é de especialidades ou de clínicas, quando se habilita em oncologia, começa a fechar porta. Começa a fechar porta para consulta, começa a fechar porta para exame, começa a exigir que o doente chegue com o resultado do histopatológico, ou seja, já biopsiado e com diagnóstico confirmado. Isto não pode ocorrer. A maioria dos hospitais habilitados em oncologia no Brasil, eu não vou dizer o número, mas beira os 80%, não é? São hospitais gerais, de especialidades ou de clínicas. Eles não são hospitais de câncer, porque receberam uma habilitação em oncologia. Eles continuam como hospitais de especialidades. Portanto, tem de oferecer ambulatório nas diversas especialidades, consultas, exames. E, na verdade, isso é muito importante, porque o diagnóstico de câncer não é feito por cancerologista, oncologista, não é feito. É feito pelo pneumologista, pelo gastroenterologista, pelo neurologista, pelo ortopedista, ou seja, nas especialidades, tá? A segunda coisa que é muito interessante chamar a atenção, porque dá muito problema de interpretação, é que aquele hospital habilitado em oncologia, para o doente que nele se matricular, tem de oferecer tudo o que o doente precisa, de exame, não é? de diagnóstico, de tratamento, de tudo. Agora,
ele, por decisão do gestor, se o gestor quiser, ele pode oferecer exames e consultas de que o gestor necessite. Ou seja, não é uma obrigação. Por causa disto, nós recebemos muito aqui no Ministério da Saúde perguntas de controle e avaliação das secretarias de saúde. Como é que eu vou contar quantas consultas e exames especializados o hospital fez? Como é que eu vou saber que foi para doente assim assado? Não existe isso. O exame é o mesmo. É a mesma tomografia, a mesma radiografia, é a mesma endoscopia, é a mesma ressonância, é a mesma biópsia, é tudo mesmo. Não é uma coisa assim, não vamos abrir um SUS para o câncer como muita gente quer, isso não existe, isso é ruim para a população, né? Porque a maioria das doenças se confunde com câncer, a quase totalidade se confunde com câncer, e a maioria no final não é câncer. Não é? Então, nós não podemos ficar endeusando uma doença, isolando doentes, porque é um câncer. Isso é até desumano, porque nós vamos prejudicar a maioria. Então, esses exames de que trata a portaria, e que antes eram dados de forma mensal, e o mensal dava uma ideia de grande quantidade. Eu fiz as contas, a gente iria ter tanto exame em hospital de câncer, mais do que se precisaria, né? Então, a gente fez uma adequação com a capacidade média instalada dos hospitais e transformamos esses números em mensais. Agora, isto não é da oncologia, isto não é para o doente de câncer. É porque esses hospitais habilitados em oncologia são os de maior porte tecnológico no Estado. É o melhor hospital do Estado. Não é? Então, eles normalmente são os mais bem equipados. E os que têm melhores, né, uma variedade maior de especialidade. Isto é se o gestor quiser comprar para o gestor regular. Não é só para dar diagnóstico de câncer, é porque o gestor precisar. Eu espero que isso tenha ficado claro. A outra coisa é o seguinte, é com relação ao número de casos, 1.000 casos novos, para estimar a necessidade de hospitais. Então, para cada 1.000 casos novos de câncer em cada estado, nós tiramos o câncer de pele. Por que tiramos o câncer de pele? Porque ele é essencialmente ambulatorial. Ele tem uma evolução muito lenta. Nós estamos falando de câncer de pele, que não é o melanoma. Melanoma não é câncer de pele. Melanoma é câncer na pele ou na mucosa. Ou mesmo na mama. Melanoma pode dar aí, mas geralmente ele é na pele. Mas também pode dar em mucosa. A origem celular dele não é na pele, não é célula da pele, né? É no melanócito. Então, a gente retira o câncer de pele porque a maioria, a quase totalidade, é de evolução muito lenta, é basicamente de diagnóstico clínico e basicamente operado. Como eu vinha falando, a gente tira câncer de pele por causa desses 3 motivos. Vai aumentar muito a necessidade do hospital, sem necessidade. Porque este tipo de câncer não exige alto porte tecnológico. É mais ambulatorial e tem mais. Ele representa, a última estimativa, 28% de todos os casos de câncer. Então, o Brasil está em torno de 640 mil casos novos de câncer, estimados para 2020 a 2022, sendo que 28% desses são câncer de pele. Então, imagine a quantidade, se for para cada 1.000, eu vou aumentar em mais 100 hospitais a necessidade, sem necessidade, né? Então, a gente também,
evitar a superoferta, viu? Dá-se essa adequação com o câncer de pele. Isto não significa dizer que o câncer de pele não tem vez, tem. Na produção, quando a gente faz a produção, é uma correspondência. Então, tudo que um hospital produz em radioterapia, dentro daquele parâmetro, está previsto, aquela radioterapia foi para câncer de pele, que existe, mas não é a maioria dos casos, né? Então, isso assim é muito importante que vocês tenham em mente. Outra coisa também é que quando se faz uma habilitação exclusivamente para oncologia pediátrica ou para hematologia, isto não deve ser contado como hospital habilitado para a estimativa de necessidade. Eu explico, esses cânceres são muito raros. A hematologia, você somando adulto e criança, não chega a 5% de todos os casos. A criança fica em torno de 2% a 3%. Então, nós não vamos ficar, por causa de 2%, 3% ou 5%, achando que um hospital habilitado exclusivamente em hematologia ou oncologia pediátrica vai impactar no total. Lembrem-se, para exclusivo. Não é? Eles só vão atender em hematologia ou só vão atender em oncologia pediátrica. São muito poucos esses hospitais. No geral, são serviços de oncologia pediátrica ou serviços de hematologia nos hospitais de especialidades, que nós chamamos de hospitais gerais, ou mesmo naqueles hospitais de câncer, né? Que nós, na portaria, a pedido do CONAS e CONASEMS, chamamos de hospitais especializados em oncologia. Porque gestor sofre muito, vocês são gestores, sabem muito bem o quanto se sofre um gestor na mão do chamado Hospital do Câncer, né? E como é que nós calculamos, ou aonde nós vamos encontrar esses casos novos por estado? Numa publicação que o Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde, com base nos 321 registros de hospitalares de câncer, com base nos 27 registros de câncer de base populacional de todo o Brasil, faz uma estimativa e publica antes, a cada 2 anos. É tanto que a portaria originalmente saiu a cada 2 anos. Mas o INCA lançou este ano, a robustez dos dados já permite que essa estimativa seja mais espaçada. Passou a ser a cada 3 anos. Essa publicação fica disponível no site do INCA, www.inca.gov.br, e se deve sempre utilizar, por exemplo, um hospital se apresenta para ser habilitado. Então, vocês refazem as contas com a estimativa mais recente, não é? Então, voltando a dizer que aqueles hospitais em que o número estimado de câncer fica inferior a 1.000, o gestor vai decidir o que fazer com ele. Mas lembrando que, se for o único no estado, não tem o que discutir. Hoje, só Amapá e Roraima estão nessa condição. E segundo, se for no vazio assistencial, não é? E terceiro, se ele contribui, ele produz alguma coisa, né? Contribui para o Estado. Agora, o gestor tem que se lembrar que no teto daquela habilitação pode haver remanejamento para compensar o outro que esteja produzindo a mais, né? E naqueles que são contrários, produzem mais do que o mínimo, eles têm de ser contados tantas vezes quantas eles são a mais do mínimo. E com isso, reduz o número de hospitais do total. Ou seja, qual é o máximo de hospitais? É o mínimo para 1.000 casos.
né? Então, se ele superar esse mínimo, o número máximo vai cair. E isso também, obviamente, vai ter correlação com a produção. Aí está a capa do livro novo que o INCA lançou no começo deste mês, né? Como eu falei, e vocês o têm na página do Instituto, que é do Ministério da Saúde. E outra coisa interessante de dizer quanto a isso, sabe o que é? É que é a única referência publicada. Então, nós temos o que referir. Não é dizer que é sei o que da OMS, mas os países são muito diferentes. Né? A África vai precisar de muito menos, a Bolívia mesmo, nosso vizinho aqui, vai precisar de muito menos do que nós precisamos. Porque o câncer é uma doença que é um indicador socioeconômico de um país. Quanto mais é desenvolvido, mais velho ele fica, mais câncer ele tem. Né? Quanto menos desenvolvido, mais nova é a população, vive menos para ter aquela população que sofre mais de câncer, e quando tem câncer, é câncer de pobreza. É câncer de boca, é câncer do colo do útero, é câncer de estômago, por exemplo. Né? Então, assim, o câncer não é uma doença só. Então, vocês vendo este livro vão aprender muito sobre essa diversidade do câncer. Então, este slide, procurei nele demonstrar o seguinte, que não é simplesmente pegar o número de casos novos, né, tirando o câncer de pele. Aqui no Brasil, 448, 440. No Mato Grosso, vocês estão vendo o Mato Grosso aí? No Mato Grosso, 5.060. Ou seja, vocês não vão simplesmente dizer que precisa de 5 hospitais. Não é uma conta direta assim. O que é que vocês vão ver? Primeiro, a cobertura da saúde suplementar. Se ela for superior a 20%, vocês vão considerar que o SUS vai cobrir 80%. Isso é planejamento. É para não fazer muito a mais, nem fazer muito a menos. Este slide é um dos que eu completei, porque aqui eu não tinha posto a saúde suplementar. Tá? Eu não tinha posto a saúde suplementar. Então, é lembrar, a segunda coisa é ver a produção. Então, não adianta dizer que são 2 milhões de habitantes, ou 500 mil habitantes, ou 350 mil, como um parâmetro assim raso. Porque vai depender de quantos casos, da cobertura da saúde suplementar e também da produção dos serviços. Tá? É por isso que neste slide está aqui em vermelhinho em cima, ó, hospitais necessários. Não é uma correlação direta única entre o total de casos novos de câncer sem câncer de pele. Vai ter de considerar esses outros dois aspectos. Tá? A outra coisa é que a portaria praticamente manteve os parâmetros anteriores da produção. Por quê? Porque na portaria anterior tinha se baixado o parâmetro para 900, mas se mantiveram as produções correspondentes, tá? Então, eles têm muito pouca diferença, exceto na radioterapia. Por quê? Porque na radioterapia, até fevereiro de 2019, a gente fazia toda conta na radioterapia por número de campos. Com a portaria da SAIS, ainda SAIS, não era SAIS, de fevereiro de 2019, a gente acabou com o campo e fez a radioterapia igual à quimioterapia. É por indicação, localização tumoral. Não é? Então, com isso, a portaria altera, né, o parâmetro da radioterapia. Quantos casos a produção mínima? 600. Não é o mínimo? Agora, é um mínimo para cada equipamento de radioterapia que o hospital tenha. Seja uma unidade de cobalto,
seja um acelerador linear. Se ele tiver 3, vão ser 1.800 casos. Se ele tiver 4, vão ser 2.400 casos. Então, vai depender do número de equipamento, tá? Em oncologia, nós mantivemos a produção mínima. Lembrem-se que tudo isso é produção mínima de procedimento, mas dizendo, olha, mas é para o atendimento de 700 casos. Ou se conta o caso, né, ou se conta o procedimento. Mas vocês adiante vão ver que há uma pequena diferença em fazer isso. Na radioterapia, 600 procedimentos que vão corresponder aos 600 casos, né? E tudo isso mantendo a cirurgia em AIH, mantendo a radioterapia e a quimioterapia em APAC. A iodoterapia, vocês sabem, não é exigida de todo hospital. O gestor que tem de dizer onde será ofertada, e ela pode ser tanto em AIH como em BPA. BPAI, aliás, né? Em hematologia, vai depender de o hospital ser habilitado como exclusivo ou não, em hematologia. Então, se o gestor decidir que os doentes de hematologia vão para o hospital universitário, daí de vocês, não é? Aí vocês vão acompanhar aquele hospital, porque ele vai ter que produzir, no mínimo, 450 procedimentos de quimioterapia, o correspondente, em média, a 50 casos anuais. Porque se o hospital se tornar exclusiva, ele vai ter de aumentar para 900 procedimentos ano, que vai corresponder a 100 casos anuais. Aí vocês perguntam por que isso? Primeiro, para utilizar bem a capacidade instalada do hospital e, com isso, reduzir também custos, né? Porque se a capacidade instalada está bem aproveitada, aquele mesmo valor de instalação, de gasto, disso e daquilo, de recursos humanos, vai servir para mais doentes. O gasto vai aumentar em outros pontos, como a quimioterapia, por exemplo, a utilização de UTI, por exemplo. Se for em oncologia pediátrica, o raciocínio é o mesmo. Lauro Miller, Miller, né? O hospital aí de vocês, lá do Mato Grosso, em Cuiabá. Se resolverem... Júlio Miller. É? Júlio Miller. Isso mesmo. Então, se o gestor decidir que o Júlio Miller vai fazer atendimento em oncologia pediátrica, o Júlio Miller tem de produzir o mínimo 270 procedimentos de químio de criança ou o correspondente a 30 casos. E se ele, por acaso, o que não deve ser, fosse exclusivo, ele teria de passar para 720 procedimentos com um mínimo de 80 casos. Aí vocês perguntam, de onde saem esses números? Saem da realidade brasileira. Nós notamos que a maior parte dos hospitais no Brasil não produzem em oncologia pediátrica mais do que 30 casos por ano, o que não é bom, né? E em hematologia não produzem mais do que 50 casos por ano, tirando os extremos, do mínimo e do máximo, fazendo a mediana, tá? Então, são dados que nós tiramos do próprio Brasil, da realidade nacional. Esse de cirurgia oncológica, eu também já falei, essa habilitação volta a ser possível num hospital de forma isolada, mas ele tem de estar ligado a um outro hospital habilitado, como o NACOM-CACOM. Eu dou exemplo aqui de Brasília. O Hospital de Base de Brasília tem um problema. Era um hospital enorme, atendia em todas as especialidades e cada especialidade, e Renato deve saber disso, né, Renato? Tinha um dia contado em horinhas para poder fazer a cirurgia. E as filas se avolumando, as filas cirúrgicas se avolumando. Aí foi aqui que nós inventamos o complexo hospitalar. Como a Secretaria de Estado do Distrito Federal tem 9 hospitais,
Nós simplesmente criamos a ideia do complexo hospitalar. Olha, os outros hospitais não têm condição para radioterapia nem quimioterapia, mas eles têm centro cirúrgico, eles têm equipe cirúrgica. Então, toda a rede hospitalar dos 6 hospitais maiores do Distrito Federal passaram a compor um complexo hospitalar. Né? Então, o centro cirúrgico, o acesso à cirurgia no distrito aumentou só com isso. Né? E, assim, todos os critérios para o atendimento estão estabelecidos no anexo 3. É aquilo que eu falei. Para ser habilitado como CACOM, com serviço de radioterapia, tem de ter serviço de radioterapia. Né? E este serviço não precisa nem ser próprio, ele pode ser de um complexo hospitalar. UTI, se for habilitado em oncologia pediátrica, tem de ter pediatra, e assim vai. E dizendo claramente neste anexo 3, o que é próprio e o que pode ser terceirizado. Nós abrimos muito, porque hoje a realidade os hospitais compram exames de patologia clínica, compram exames de anatomia patológica, compram biópsia de congelação, compram tomografia, compram ressonância, tudo isso. Então, vocês vão ver neste anexo 3, não é, que houve uma flexibilização maior daquilo que não é obrigatório ser próprio do hospital, né? Mas ele tem de garantir. Ele tem de garantir. No capítulo 3º, vem uma observação que é o seguinte: mantém-se a mesma definição do que é unidade de assistência de alta complexidade em oncologia, UNACOM com rádio, UNACOM com oncologia pediátrica, etc., tudo do mesmo jeito. O único que se excluiu foi Hospital Geral com cirurgia de câncer de complexo hospitalar. Mas acontece que pouca gente pensa nisso, que um mesmo hospital pode ter mais de um código de habilitação. Por exemplo, nós não temos o código de UNACOM exclusiva de oncologia pediátrica com radioterapia. Não temos. E se por acaso esse hospital infantil, exclusivo, tiver um serviço de radioterapia? Aconteceu. Quando aconteceu, porque normalmente não tem, né? Quando ele é exclusivo, normalmente não tem. Aí como é que nós resolvemos? Nenhum problema, ele ganha 2 códigos. Ele ganha o código de exclusivo de oncologia pediátrica e o código exclusivo com serviço de radioterapia. Pode ter 2 códigos, 2 habilitações no mesmo hospital. Isso para não encher o SQNES de códigos, não é? Porque são coisas raras. Normalmente, os hospitais exclusivos de oncologia pediátrica e de hematologia não têm outro serviço. Eles são da pediatria ou da hematologia e não tem radioterapia. Hoje, no Brasil, só tem um. Né? E foi por causa desse um que a gente fez dessa maneira. A habilitação como CACOM também se mantém, o serviço de radioterapia de complexo hospitalar e o Hospital Geral de Cirurgia Oncológica. Ou seja, as mudanças são aquelas que eu falei, sendo que no artigo 13, o artigo 13 tem esta redação. O CONAS e o CONASEMES, depois de publicada a portaria, vieram nos pedir que tirasse a obrigação dos habilitados como NACOM. Por quê? Porque isso dificultaria a habilitação em oncologia em vazios assistenciais. Né? Este slide também é outro que eu modifiquei, e aí, Kleber, depois vai aí para vocês ficarem com o arquivo completo. Né? A modificação é que atividades de formação profissional oferecidas de forma regular são necessárias nos hospitais habilitados em oncologia em suas diversas subcategorias. Aí,
compreendendo. Aí vem o que ele compreende, que é o estágio profissional, a especialização em cirúrgica, a especialização clínica e a quantidade mínima de cada um. Mas sendo que, para a obrigatoriedade, somente se aplica ao hospital habilitado como CACUM. Isso, portanto, não quer dizer que o hospital habilitado como NACOM não tenha isso. Tem, a maioria é neles, porque a maioria é habilitação como NACOM. Né? Mas, para poder facilitar a habilitação de novos serviços, o CONAS e o CONASEMS pediram que a gente deixasse a obrigatoriedade só quando eles quisessem pôr um novo hospital como CACOM, e não como NACOM, por causa dos vazios assistenciais. Tá? E, por fim, vem aqueles serviços, que é a parte maior, da portaria, né? Hoje, apesar de ter menos de 20 páginas, mas ela continua sendo uma parte grande, não tem grande diferença do que era a 140. A diferença aparece na cirurgia oncológica. Olha, gente, cirurgia oncológica é uma especialidade que o CFM diz que existe. Cirurgião oncológico. Né? Agora, não significa dizer que todos os cirurgiões daquele hospital são cirurgiões oncológicos. Principalmente em hospital geral, que é de especialidades. Então, o urologista, o gastroenterologista não, o cirurgião de aparelho digestivo, o proctologista, o ortopedista, não importa, todos eles operam câncer. E se eles estiverem trabalhando em um hospital que está atendendo os critérios da portaria, eles vão, sem dúvida, trabalhar em equipe, vão fazer o que tem que ser feito, né? Mas vocês entendem de corporativismo também. Sabem o quanto a gente sofre com isso? Então, não teve como tirar a cirurgia oncológica. Por quê? Porque a especialidade existe. Então, o que é que nós fizemos? O serviço não é de cirurgia oncológica. O serviço é de cirurgia. Certo? É um serviço de cirurgia. Nós não vamos ter um centro cirúrgico para cirurgia oncológica, um centro cirúrgico para cirurgia. Nós não vamos ter um chefe de serviço de cirurgia e um chefe de serviço. São duas secretárias, são dois telefones, faxes, computador, no seu diabo 4 e briga de ego. Não é? Então, o que é? O serviço é de cirurgia, é o serviço do hospital. Só que quando aquele hospital for habilitado em oncologia, ele deve ter um cirurgião oncológico responsável, mas não é um serviço com sala, com computador, com telefone, nada disso não. Ele vai ser o responsável por dentro do serviço de cirurgia, coordenar trabalhos de condutas assistenciais, etc. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica fez lá no Conselho Consultivo do INCA, e junto também com o CFM, a dizer, olha, não pode ficar só um cirurgião oncológico. Tem que ter pelo menos 2, porque um entra de férias, né? Então, vamos ver como é que esta exigência vai se comportar. Uma outra modificação é que naquelas diversas especialidades cirúrgicas, entrou a cirurgia do aparelho digestivo, que foi reconhecida depois da penúltima portaria. Então, como teve o reconhecimento, foi incluída. Mas, olha, qualquer que seja o serviço, o hospital, não se vai aceitar que um cirurgião que não seja neurocirurgião, um cirurgião que não seja oftalmologista, mexa em sistema nervoso, em criança, não é? E olho. Então, o hospital que tiver, o gestor dizer, você vai atender os casos de neurocirurgia, oftalmologia, esses hospitais têm de ter os respectivos cirurgiões, né? Porque é uma área muito especializada. Então, naquele hospital que é de câncer, como a gente chama, hospital especializado em oncologia,
geralmente, todos os cirurgiões dele são cirurgiões oncológicos. Todos eles se especializam, né? Então, não tem problema. A grande questão vai se dar no hospital geral, né? E, por fim, vem o capítulo das... Por fim, não, é o penúltimo. Vem o capítulo das competências. Este capítulo não tem grande novidade. As competências e responsabilidades dos gestores são aquelas que estão na Lei 8080 de 1990. Nós só incluímos CNRAC e cuidados paliativos, né? Sendo que nos cuidados paliativos a exigência é mínima, é ter uma conduta mínima, não está exigindo o serviço de cuidado paliativo, mas que deve ter o hospital condutas mínimas, dar os medicamentos de que o doente precisa, ou, quando ele fora de casa, orientar a assistência farmacêutica e, principalmente, gente, o atestado de óbito. Principalmente não, também muito importante o atestado de óbito. Porque, normalmente, esses doentes fica a família, né, tem suas famílias pedindo, por favor, a um médico ou alguém conhecido que dê o atestado de óbito para eles. Mais ainda quando o óbito ocorre na sexta-feira, ou de noite, ou final de semana. Então, o capítulo 6º e o último é o que traz, mas eu já falei muito, traz algumas modificações no sentido de melhor esclarecer. Por exemplo, deixar bem claro que uma coisa é avaliar a produção e outra coisa é avaliar a habilitação. Vou dar um exemplo disso. A habilitação para que é? É na alta complexidade. Então, quando se avalia a habilitação, se faz a análise dos procedimentos de alta complexidade, que são de radioterapia, da chamada cirurgia oncológica, que é o grupo 04, subgrupo 16 da tabela do SUS, e os procedimentos 0415, sequenciais em oncologia. Então, uma coisa é avaliar a habilitação, para saber se o hospital está cumprindo naquelas exigências mínimas. Por exemplo, em cirurgia, são 5 especialidades cirúrgicas. Aparelho digestivo, proctologia, urologia, mastologia e ginecologia, né? E se sendo um vazio assistencial, o ginecologista pode fazer a mastologia, não é? O cirurgião geral pode fazer a proctologia. Então, também não confundir, isso é importante, as especialidades dos cirurgiões com a produção. Ah, não tem cirurgião de aparelho digestivo, não pode ter cirurgia do câncer de estômago. Pode. Cirurgião geral, cirurgião oncológico. Então, são coisas que normalmente se confundem, né? Especialidade é uma coisa, a disponibilidade do cirurgião, que a gente bota lá, ó, pode ser, tem o mastologista, tem o ginecologista, tem isso, tem aquilo, né? A outra coisa é a habilitação. A habilitação exige um mínimo de especialidades, mais 2 procedimentos, em mastologia, em ginecologia. Não está dizendo quem é que vai fazer aquilo, qual é o especialista que vai fazer aquilo. Melhor que seja aquele que sabe fazer bem, né? E normalmente o que sabe fazer melhor é o especialista, claro. E tem a outra coisa que é a produção. Então, insistindo nisso, eu chamo a atenção para que, quando levantar a produção cirúrgica, a produção é cirurgia do grupo 04 com CID de câncer. Não é só da cirurgia oncológica. Pega-se toda a produção do grupo 04, que é o cirúrgico, e separa a quantidade de procedimentos com CID de câncer. Isso é para ver a produção. Não importa se ele produziu 700 procedimentos só no 0416.
Não, é o mesmo hospital, o mesmo centro cirúrgico, a mesma UTI, tudo mesmo, mesma equipe de enfermagem, muitas vezes o mesmo cirurgião, e que ele registrou aquele caso, foi registrado como na média complexidade, por exemplo. Então, tem de levantar tudo do hospital. Para avaliar a habilitação, não. Se ele está cumprindo na habilitação, ele tem de provar a produção na cirurgia oncológica, naquelas 5 especialidades, em radioterapia e em quimioterapia. Isso ficou claro? Tá? Incluímos na avaliação desses hospitais o atendimento cirúrgico pela CNRAC, né? Quanto aquele hospital também fez pela CNRAC, e por conta da lei dos 60 dias, né? A mediana de tempo entre o diagnóstico definitivo e o início do tratamento. Isso com o painel da oncologia, que vocês têm em todos os estados, em todos os municípios, com habilitação em oncologia, pelo painel da oncologia, por hospital, já está, né, possível de ser feito para todos. Então, este slide trata dessas diferenças. Lembrem-se de que o levantamento é pelo arquivo RD, e no que nós dizemos CID de câncer é o capítulo 2, de C00 a C97, e o capítulo 3, de D37 a D48. São esses os códigos que nós temos para fazer esse levantamento, tá? Produção, RD, CID de câncer, habilitação, RD, não importa o CID, RD 0416, mais o 0415 de procedimentos sequenciais. A radioterapia é muito simples, ficou bastante simples, porque basta contar as APACs, procedimentos principais no CIA-SUS. Porque aqueles que não são os procedimentos principais estão no SH, internação para radioterapia, narcose, etc. Isso não são os procedimentos principais. Na quimioterapia, a mesma coisa, né? Na APAC, tudo no CIA-SUS. E as formas de organização, grupo 03, subgrupo 4, formas de organização de 2 a 7. Por quê? Porque o 01 é radioterapia. A forma de organização 01 é a radioterapia. Tá? Só que quando for hematologia, aí a coisa se complica um pouquinho, né? Porque vocês levantam tudo do 0403, de 02 a 7. Mas se por acaso houver aquela necessidade de avaliar a hematologia, vocês vão tirar 0403, forma de organização 03 e forma de organização 06. Por quê? Porque tem a hemopatia crônica e tem a hemopatia aguda. São grupos diferentes. São formas de organização diferentes, desculpem. E também tirar na forma de organização 07, que é da pediatria, aqueles CID de hematologia, geralmente leucemia aguda, linfoma por faixa etária, né? E na oncologia pediátrica volta a se simplificar, grupo 03, subgrupo 04 e forma de organização 07, porque esta é só para criança. Não importa se leucemia, não importa o que seja. É avaliar a produção, ou seja, hematologia e oncologia pediátrica estão contidas na quimioterapia, no total, tá? Vamos nos dar o trabalho de ver hematologia e oncologia pediátrica para fazer o perfil hospitalar, mas a habilitação é do 02 ao 07, forma de organização 02 a 07 da quimioterapia. Eu sei que vocês já estão se cansando, mas é uma área muito técnica, como eu falei, não é?
Vamos ver se vamos ter pelo menos 1 hora, né, Kleber? Para poder se ter a pergunta e resposta. Né? O resto não é nada mais do que repetição. É aquilo que eu falei, a adequação do teto na análise, e nós temos de disposições gerais, que são os anexos, e eu chamo a atenção que este slide também se modificou, porque a portaria não sai com anexo publicado no Diário Oficial. A gente só disponibiliza no site. E aí nós fizemos um link, mudamos o link para quando vocês procurarem, já cair direto na oncologia da Coordenação Geral de Atenção Especializada. Então, não ficam perdidos no meio do portal do Ministério da Saúde. O anexo 1, estabelecimento que ficaram habilitados na portaria. Para vocês terem ideia, de lá para cá já houve 2 ou 3 habilitações, não foi? 2, se não me engano, em São Paulo, e a outra eu não me lembro onde foi. Né? O anexo 2 é o documento instrutivo, para vocês terem ideia do plano, que não vai vir mais para cá. Vocês vão disponibilizar o de vocês na página eletrônica da Secretaria de Saúde. Os serviços, o anexo 3, associados e referenciados essenciais, na verdade, que podem, né, ser terceirizados ou não, os que podem ser, os estabelecimentos na alta complexidade, houve mais 3 habilitações de hospitais gerais de cirurgia oncológica em São Paulo, e nesse slide, o que está mostrando é apenas um exemplo dos serviços próprios e referenciados, né? Se tem serviço de oncologia pediátrica, por exemplo, aí aqui está dizendo que é obrigado a ter, né? Aqui, por exemplo, serviços de diagnóstico, a radiologia tem que ser próprio, mas ressonância, não sei mais o que aí, você pode ser tomografia computadorizada, obrigatório se tiver cirurgia torácica, por exemplo. Então, vai depender do que aquele hospital executa, né? E o anexo 4 é o formulário de verificação para fazer a vistoria e o pedido de habilitação, e o anexo 5 é o passo a passo. Ou seja, não tem grande novidade aí, né? Eu agradeço muito a atenção, peço de novo desculpa pelo nosso problema aqui, nosso problema com a internet, não é? Então, fico agora à disposição, Kleber. Olha, eu gostaria também de agradecer a oportunidade. É um trabalho que o Ministério da Saúde desenvolve desde 1987, portanto, antes da Constituição Federal, nova de 1988, antes do SUS, mas que a gente já discutia um sistema único de saúde. E o que se via é que, normalmente, os gestores estaduais e municipais diziam não querer saber de oncologia, porque era alta complexidade, era isso, e não queriam saber. E a gente teve esse desafio de mostrar que é possível sim, né? Hoje é uma das políticas mais bem consolidadas do Ministério da Saúde, também aqui exige mais estudo, exige toda essa troca, mas, por outro lado, é muito bom porque nos permite momentos como esses, né? Porque aí nós conversamos, nos conhecemos. Então, eu vou mandar para o Paulo César a apresentação corrigida para quando vocês disponibilizarem já ser o arquivo final, tá bom? Muito obrigada a todos.